nossa live de sexta e a gente hoje tem um assunto muito assim, ó, para conversar, né? Quem for entrando, vai me falando da onde que é, vai falando, vai deixando seu nome, seu oizinho aí. Então vamos lá. Olha, nós falamos, né? A gente tá falando nessa série de lives que a gente tá conversando. É muito baseado nesse livro, Poder Sem Limites, que eu tô lendo e tô dividindo com vocês, né? E aí eu achei tão importante como chama? É isso aí, é o helicóptero. Eu achei tão importante, né, não guardar isso comigo, passar isso para vocês, principalmente porque tudo que eu leio, eu procuro ver o que eu já vivi e fazer um paralelo. Nossa, então por isso acontecia isso, tal. E então, nesse livro eu comecei a ver vários embasamentos científicos de coisas que eu já tinha percebido, de coisas que eu já aplicava. E aí, então assim, eu quero muito dividir isso com vocês. Então, primeiro a gente descobriu como a gente mudar as representações internas aqui na mente, né? Como a gente mudar aquilo que a gente sempre acreditou, tal. E ó, eu tô conseguindo. Sério, gente, aquela questão de fazer o switch deu muito certo. E aí, nós falamos na segunda-feira sobre a fisiologia, né? E eu fiquei, assim, muito emocionada de receber, né, muitas mensagens, mas principalmente da Vivi. Vivi, um beijo pra você. Ela nunca consegue assistir ao vivo e eu falei pra ela que eu ia mandar um beijo pra Vivi. Cássia, seja bem-vinda. Eu falei, Vivi, eu vou te mandar um beijo na live, porque ela sempre assiste gravada, né? E aí eu falei, vou te mandar um beijo. E ela comentou que depois que ela tá passando por vários processos na vida dela, sérios, assim, e isso tava desregulando a pressão dela, a pressão tava alta. E aí, quando ela ouviu a live, ela falou assim, puxa vida, mas se é emocional, se é uma ansiedade, uma incerteza, tal, que eu tô passando, eu posso controlar. E ela falou que desde a live, então, a pressão dela normalizou. Eu fiquei muito emocionada mesmo, de coração, porque a gente, né, faz isso com maior amor mesmo, para que vocês possam ter um maior desenvolvimento, trazer informações para vocês que muitas vezes não é em livros, a gente não aprende isso em escola, né? E hoje mesmo, muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje vai contra a indústria alimentícia, por exemplo, né? Então nunca vão falar porque tem um lobby que não deixa falar, né? Então fica até o final porque a última são seis, deixa eu até tentar colocar aqui, ó. São seis, a gente vai falar hoje de energia física para a gente colocar em prática, energia física para colocar em prática, todas as mudanças que a gente quer. E aí a gente começa a descobrir que a gente muitas vezes não consegue as mudanças. Publicar. Deixa eu ver agora como que eu faço para fixar comentário. Muito bem. Então, aí a gente descobre que nosso meio de viver... Fátima, seja bem-vinda! Como a gente vive até hoje não contribui para a nossa mudança. Pelo contrário, contribui para depressão, contribui para desenvolvimento de doenças como diabetes, pressão alta, câncer, né? E hoje vocês vão entender um pouco disso, né? Então, assim, esses dias atrás eu fiz uma palestra numa Fundação Casa. E assim, gente, a alimentação do meio que essas pessoas vivem é assim, muito carboidrato branco, né? Muitas crianças são criadas com miojo, gente, com miojo. Não tem valor nutricional algum. E o que acontece? Tudo isso, ao longo do tempo, vai criando um lixo dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo,
Imagina assim, ó, é a mesma coisa que a gente colocar combustível adulterado num carro. O que vai acontecendo? Com o tempo, vai entupindo o Wanderson entrou, seja bem-vindo, Wanderson, Flávia. O Wanderson vai entender bem, porque os meninos entendem bem essa questão de carro. Quando a gente coloca combustível adulterado num carro, vai deixando sujeira nos caninhos lá, vai entupindo os bicos das injeção e vai dando um trabalho danado pro carro. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. E aí a gente não tem os comportamentos que a gente gostaria de ter. E muitas vezes é porque a gente não tem uma bioquímica. Imagina que o nosso corpo é um carro, né? E aí realmente a bioquímica do nosso corpo não tá funcionando direito. E aí não tem como, por mais que você aprenda, que você aprendeu aqui nas lives, você aprendeu a fazer novas representações, que você aprendeu a trabalhar a sua fisiologia para mudar as coisas, se a sua bioquímica não tá funcionando, tá muito, sabe, se o bico da injeção tá muito sujo, né, se a orquestra tá muito desafinada, se a sua vida tá muito desafinada do ponto de vista bioquímico, a gente não consegue colocar. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu não queria estar nessa depressão, você acha que eu queria estar em depressão, né, eu tive uma irmã, já vi muitas pessoas, né, muitas irmãs na igreja que passam por isso e falam assim, eu não sei como que eu fui cair nisso tal, e não consegue sair. E aí a gente fala assim, realmente não consegue. E eu tenho uma conhecida nossa que ela passou por uma avaliação nutricional e ela tem muito a ver com isso que a gente vai falar aqui hoje, e ela arrumou a alimentação e aí arrumou o comportamento dela, né? Ela que na verdade assim, não é que arrumou a alimentação, arrumou o comportamento. Quando você arruma a alimentação, arruma a bioquímica do seu corpo, é como se o carro voltasse a funcionar. Tudo. E aí você tem discernimento para fazer as coisas que precisam fazer. Tá bom? Então vamos lá, olha. Então a gente precisa de um nível saudável de funcionamento. Por isso que eu falo assim, gente, a questão não é ser gordo, ser magro. Seja bem-vinda! A questão não é ser gordo, ser magro, a questão é o seu corpo estar funcionando direito para você conseguir tomar as decisões direito. Porque tomar decisão, conseguir fazer mudança, sair da inércia, né? Sair da mesmice, da vida que não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você assumiu o barco da sua vida, você assumir a orquestra da sua vida, você afinar a sua vida de acordo com o que você quer. Seja bem-vinda! Vão me falando um oi aí, me fala onde vocês moram, pra gente, a gente às vezes vai entrando e a gente não vai vendo. Compartilha essa live, porque hoje, ó, quando eu li algumas coisas, eu falei assim, nossa, faz todo sentido. E realmente faz todo sentido e eu não sabia por quê. Então, assim, ó, a gente faz novas representações, né? A gente fala pro cérebro, mente, é o seguinte, eu não vou mais mexer na casquinha da boca. Ou eu vou me controlar emocionalmente. Eu vou controlar o meu temperamento, tal. Você faz um monte de resolução. Eu vou guardar dinheiro, eu vou estudar para um concurso, estudar para uma prova, tal. Você faz um monte de resolução na sua mente. Mas a sua bioquímica não tá funcionando corretamente, o seu cérebro fica confuso mesmo. E aí ele distorce as informações na sua cabeça. Você já percebeu? Quem aí já percebeu que fez todo um planejamento, tal, tudo, e não levou até o fim? Ou mudou? Então, se a bioquímica tá assim, sabe? É como se fosse o seu motor mesmo, né? O metabolismo, a bioquímica, o motorzinho do seu corpo. Se ele tá com combustível adulterado, ele precisa de uma boa limpeza. E faz todo o sentido isso, gente. Eu me percebo muito, nós temos uma alimentação bem saudável aqui em casa, mas se tem um dia que é o dia do lixo, que a gente come lixo, né, a gente sente. O Lucas, gente, é criança, hein, é criança, aqui acorda inchado, ó, eu já tenho bastante olheira mesmo de mim, assim, tenho muita olheira, sempre tive,
mas o Lucas acorda inchado aqui assim. Aí você vê que é o lixo acumulado que o sistema não conseguiu excretar. E a gente vai aprender por quê. Então vamos lá. Então assim, para a gente ter um corpo eficiente, a gente precisa entender o nosso corpo, porque cada ser humano é de um jeito. Eu achava incrível quando Cris, seja bem-vinda, Maria Cristina! Gente, compartilha essa live, porque assim, ó, a vida de vocês vai... O modo como pensa a comida, como olha pra comida, vai mudar hoje. E não é pra comida em si, é pra você como você vive, porque vai fazer toda a diferença. Então, ó, a gente precisa ter um corpo eficiente, como um carro eficiente, né? Senão é aqueles Fiat 147, cof. Ele leva a gente até um lugar? Leva, mas ele não leva a gente longe. E a gente quer ir longe, né? A gente não quer ficar pelo meio do caminho. A gente quer ir longe nessa vida, né? A gente quer ver os filhos crescerem, a gente quer ver eles criarem família, a gente quer ver os netos, a gente quer viajar, a gente quer curtir, né? A gente quer curtir essa vida, a gente quer fazer o bem, deixar nossa marca no mundo, mas se o nosso carrinho não tá lá essas coisas, né? Então vamos, mas hoje eu quero falar pra vocês, e a questão, eu quero que vocês entendam bem, não é questão de emagrecer. Eu cansei de ver pessoas que emagreciam, faziam lá seguiam a dieta, os pontos lá do Vigilantes do Peso, emagreciam, mas continuava com a vida desafinada. Então, essa é a minha principal missão, né? As pessoas terem essa consciência de que o seu corpo é a sua principal máquina e que você precisa dele para ter energia para fazer as mudanças que você quer. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer, só vou ser feliz quando casar, só vou ser feliz quando ter filhos, só vou ser feliz quando terminar a faculdade. Não, a gente tem que ser feliz todos os dias. Todo dia é dia da gente ser feliz, porque todo dia pode ser o último. Eu aprendi isso com meu pai. Quando eu perdi meu pai, né? E meu pai era uma pessoa assim, ele era tão bem resolvido com a morte, que ele debochava, ele falava, ah, quem nunca morreu tá morrendo, tal. Então, ele nunca fez, assim, alarde com a morte. Então, assim, realmente ele viveu muito na calma, na tranquilidade, e viveu muito bem, né? O tempo que ele viveu com a gente. Então, eu sou muito grata por isso, né? Então, assim, ó, a gente precisa entender o corpo, respeitar ele e cuidar dele, gente, tá? Eu tenho colinhas aqui, pra não esquecer. Então, ó, são 6 chaves, tá? 6 chaves. Eu vou explicar cada uma delas. Mas principalmente vou falar pra vocês o que eu percebi em mim e o que eu percebi nas outras pessoas, tá? Primeiro, respirar. Gente do céu, tem aquela pessoa que ela vai falando, fala e não respira. Aí você vê que a pessoa, muitas vezes ela fala sem pensar, ela não respira. E uma das técnicas principais para mudança é você respirar, mas olha a importância de respirar. A questão é, o que é respirar? Respirar é a gente inspirar oxigênio e expelir gás carbônico, não é isso? Essa é a respiração. A gente inspira, manda oxigênio para as células para a gente viver, e nesse momento, nas células é assim, entra oxigênio e deveria sair a sujeira. Só que só sai a sujeira ela sai pelo sistema linfático. O sistema linfático é o que faz a faxina. Só que ele não é ativado se você não respirar direito. Né? Como que ativa? Teve uma época da minha vida que eu conseguia fazer drenagem linfática toda semana, gente. Era tão feliz e sabia. Eu fazia drenagem linfática com a Durva. Durva, te amo se você estiver assistindo essa live. E sinto muito a sua falta. E o que acontece? A Durva ela era uma profissional muito técnica, assim, e ela explicava, né? E ela falava como a gente retém, essa retenção de líquidos que a gente tem, na verdade, são essas sujeiras que foi para a célula, a gente respirou, foi para a célula, só deu tempo de chegar oxigênio na célula, não deu tempo de sair a sujeira, ou saiu a sujeira e ficou por ali. Essas sujeirinhas que vai ficando pelo corpo, o que vai acontecendo? Vai
entupindo veia, vai sobrecarregando rins, vai sobrecarregando os órgãos, vai se juntando, já que é sujeirinha, vai se juntando com outras sujeirinhas e formando massas, formando nódulos, formando tumores, entenderam? Por que a humanidade tem tanto câncer hoje, tem tantos males hoje? Porque a gente a nossa alimentação não... Ó, esse é o Jobelzinho. Eu tô no celular dele. Porque o celular dele é bem melhor que o meu. E o meu trava, né? O dele não. Tá? É muito legal a câmera dele. Então, assim, quando a gente respira, respirar é muito importante, porque ele vai ajudar o sistema linfático. Então, se você não pode fazer uma drenagem linfática com a Durva, respire, pelo menos. E olha, faz tempo que eu não faço, né? Acho que a última drenagem linfática que eu fiz foi no aniversário do ano passado, que eu ganhei de presente da minha irmã. E a Durva veio aqui fazer uma drenagem. Mas eu lembro que na época que eu tava fazendo drenagem linfática, eu também fazia exercícios físicos. E a Durva falava assim, Leila, é um conjunto, né? Você faz atividade física, tal, que a atividade física é outra forma de ativar o sistema linfático. O sistema linfático é o sistema que faz a faxina, né? Joga para fora e joga. Então, assim, precisa ser excretado para o sistema linfático e isso, e para ir para a corrente sanguínea, para ir para a urina. Por isso que é tão importante urinar. Aí a gente começa. A pessoa não toma água, nem água a pessoa toma. Ela não respira direito, a sujeira vai acumulando, gente. E essas sujeirinhas que vão acumulando no seu motorzinho, que o seu motorzinho é todo o seu corpo, vai impedindo você de achar solução para as coisas, vai impedindo você vai distorcendo as informações no seu cérebro. Vem depressão, vem síndrome do pânico, vem um monte de mazelas, né? Vem pressão alta, vem diabetes, né? Aumenta a glicose, vem distúrbios hormonais e assim por diante, entendeu? Então, respirar. E como que é o jeito de respirar, né? Importante. Você inspira, segura 4 tempos, conta até 4 e expira em 2. Então, você tem que inspirar. Por que segurar? Porque quando segura, tá, tipo, pegando a vassourinha e varrendo a sujeirinha. E aí, quando você inspira o dobro do que... Olá, tudo bem? Sou vigilante, como bem? Gente, vocês estão muito quietinhos. Escreve aí de onde vocês são. Eu gosto que participa, né? Deixa eu assinar aqui para vocês. Então, assim, ó... Assinar, 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 assinar. Muito bem. Então, assim, quando a gente respira e faz essa faxina no nosso corpo e a gente excreta isso de alguma forma, né? O que acontece? O nosso corpo começa a funcionar melhor. Por que tem tanta gente hoje em dia falando de meditação? Porque tá respirando, gente. A pessoa para, às vezes, 1 hora para respirar. Só que naquele momento que a pessoa tá respirando, ela tá limpando o corpo de toxinas. Por que a pessoa tem tanta gente... Oi, Marlene! Por que tem tanta gente hoje? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer exercício, vai fazer uma caminhada ao ar livre, quando vai fazer uma corrida, alguma coisa, você respira, você é obrigado a respirar para pegar fôlego. Nesse momento, tá fazendo... Por isso que assim, a gente não pode fazer exercício porque quer emagrecer, porque tá de dieta. Não, a gente precisa fazer exercício para você viver bem, para você limpar seu corpo, tá entendendo? E um dos exercícios principais, assim, mais bacanas é a natação. Porque na natação, você conta, né? Você inspira, aí você dá abraçada, aí é como se você estivesse contando mentalmente, e aí você, quando você vai pegar o ar de novo, você vai soltando, né, dentro da água as bolinhas, e aí você vai lá e pega o ar de novo. Aí você trabalha a sua respiração. Então, povo, primeira chave para você melhorar a energia é respirar, beleza? Muito bem. A segunda é comer alimentos ricos em água. Por que será? Porque assim, gente, ninguém faz faxina em casa a gente precisa de água, né? A gente faz faxina assim, nos Estados Unidos o povo faz faxina com paninho só, né?
mas a gente precisa de água no nosso corpo. Carlinha, seja bem-vinda! A gente precisa comer alimentos ricos em água, por quê? O que acontece? Vamos supor que você tá respirando, tudo bonitinho. Malu, seja bem-vinda! Marcelino, olá! Você tá comendo, você tá respirando tudo direitinho, as suas células estão fazendo a faxina e tal. Muito bem. Aí, o que a faxina é? São impurezas, né? Carla precisa beber água. Joy, seja bem-vinda! A gente tá na segunda chave, tá bom? A primeira chave é respirar pra gente ter energia, porque quando a gente respira, a gente ativa o sistema linfático e aí vem oxigênio para a célula e sai as sujeirinhas para o sistema linfático que vai para a urina, porque isso é muito importante. A segunda chave para a gente ter energia, né, para a gente conseguir fazer as nossas coisas, é comer alimentos ricos em água. E o que acontece? Quando a gente não faz isso, o nosso corpo vai se envenenando com as próprias excreções. Ou seja, gente, eu vi... Olá! Está tudo bem? Silvia, seja bem-vinda! Que saudade de você! Então, assim, quando a gente não come alimentos ricos em água, quando a gente não bebe água, o nosso corpo, a gente acaba se envenenando com as próprias excreções. O que são excreções? A urina, né? A urina, ácido úrico, a gente acaba... O organismo, gente, um médico me falou isso. Isso não foi nem que eu li, foi um médico que me falou. Ele falou assim, olha, quando as pessoas não têm uma hidratação boa, o intestino suga a água das fezes. Ou seja, você está tomando água de cocô se você não toma água. Pronto, falei. Gente, é muito sério essa questão de água. Olha aqui, ó. Deus me livre tomar água de cocô. Então, eu tomo água mesmo, tá? E come fruta. E come alimentos ricos em água. O que é alimento rico em água? Alimento rico em água natural, gente. Não é cerveja, nem suco de caixinha, entendeu? É fruta mesmo, fruta in natura, melancia, melão, chuchu. O povo acha ai, chuchu é só água. Então, você tem que comer chuchu para ele limpar a sua cabeça, entendeu? Então, assim, ó, a água, gente, ela é um solvente natural, né? O que você for limpar no mundo, você limpa com água. Então, como é que você deixa seu corpo sem? É muito sério isso. E aí a pessoa não tem energia para fazer as coisas, para estudar, para fazer Marcelino, escreve o nome do seu país. Eu nunca sei. Você colocou a bandeirinha aí, mas coloca o nome. É nome de seu país. Coloca aí pra gente saber. Marcelino, ele é super frequente aqui nas lives. Coloca aí qual que é o seu país. Eu não sei se é Colômbia ou Peru. Escreve pra gente, por favor. Então, ó, depois, gente, a primeira, então, respirar. A segunda é a gente comer alimentos ricos em água para poder fazer a limpeza, certo? Terceiro, gente, a gente combinar os alimentos de acordo com cada organismo. A gente precisa descobrir isso que eu queria falar, ó. Estou no começo de osteoporose e você tem 41 anos, pelo amor de Deus. Lógico que é falta de água e é excesso. Eu não sei se é o seu caso, Carlinha, mas, gente, o Lucas estava estudando o esqueleto, era para prova de ciências, e aí ele estava assistindo um vídeo, eu estava perto, eu estava aqui trabalhando, eu até parei para assistir o vídeo junto com ele. Gente, vocês já viram o que acontece com o osso? Quando a gente toma refrigerante, é sugado água do osso, e o osso vai virando tipo um soufflé muito grande assim, que é a osteoporose. Chuchu é vida, justamente. República Dominicana, que legal! Seja bem-vindo, sempre. Então, a gente combinar os alimentos, isso que eu queria falar. Eu comecei a falar isso e aí eu não continuei e vou falar agora.
Durante o tempo que eu trabalhei com o pessoal lá, durante os 3 anos que eu atendi, orientei pessoas à reeducação alimentar, o que que acontecia, gente? Tinha pessoa que falava assim, nossa, vou tomar chuchu pra desinchar, não, chuchu não, berinjela, água de berinjela pra desinchar. Tinha outra pessoa que falou assim, se eu tomar água de berinjela, eu inundo, a pessoa incha. Então, assim, cada tipo de alimento, para cada pessoa, tem Tem pessoas que são alérgicas a amendoim. Assim, que a pessoa... Tem pessoas que se comer frutos do mar, fecha a glote. Então, é muito individual isso. A gente nunca pode pegar uma dieta de internet e tal e sair fazendo. Não. A gente precisa conhecer o nosso corpo, conhecer o que faz bem pra gente, conhecer o que não faz bem. Nós, por exemplo, eu, minha mãe, minhas irmãs, tal, tudo, a gente não pode com pimentão, por exemplo. Pimentão é uma coisa muito... É a gente tomar e atacar o fígado. É incrível, assim. E já tem pessoas que amam pimentão, pimentão é tão saudável, né? Mas pimentão é uma coisa que a gente não pode ingerir, né? Então, assim, a gente precisa saber qual que é a combinação certa de alimentos que vai fazer com que te provê a energia e não te roubem energia, porque, gente, vamos combinar. Assim, feijoada, por exemplo. Feijoada é uma delícia, é um prato brasileiro, maravilhoso, tal. Mas depois da feijoada, você tem ânimo para fazer alguma coisa ou você tem ânimo para achar sua cama e tirar uma soneca? Né? É ácido. É justamente isso, Carla. O que acontece? Tem alimentos que eles são mais ácidos que os outros. Agradecer, que legal, que legal. Todos os vegetais são muito importantes, isso mesmo. Como nasce afta? Justamente, é porque a sua boca ficou muito... O alimento que você comeu é muito ácido, ou o alimento é muito alcalino. Então, o que acontece lá no estômago, né? O autor, gente, inclusive, ele fala que ele não come coisas... Por exemplo, eu vou dar o exemplo que ele deu, tá? No Tony Robbins. Para ele ter energia, para ele fazer e acontecer e ser, ele parece um gigante, gente. Tem um seriado no Netflix que chama Eu Não Sou o Seu Guru, que é sobre o Tony Robbins, desse livro, que é o autor desse livro que eu tô lendo. Ele tem uns seminários, assim, de 6 dias, que ele fica o dia inteiro conversando com as pessoas, tal, da onde é que surge energia para isso. Então ele fala, eu faço a combinação certa de alimentos para mim ter essa energia. Então, por exemplo, ele não come, por exemplo, o estômago para digerir proteína, ele precisa do estômago mais ácido ou mais alcalino, uma coisa assim. E para digerir carboidrato, precisa do contrário. O que acontece? Ele não mistura os dois, só para ter mais energia. Isso não é nenhuma dieta, nem sugiro que vocês façam isso. O que eu sugiro é que vocês prestem atenção em vocês. Prestem atenção no que alimento que rouba a sua energia e que alimento que dá. Eu posso falar pela gente mesmo. Hoje a gente fez um empanado de frango, assim, empanado pronto. Gente, eu fiquei assim, eu falei, gente, como eu vou fazer a live? Danei a tomar limão com bicarbonato para eu conseguir me restabelecer para poder fazer a live. E eu acho muito legal essas experiências, de fazer essas experiências, porque você vê assim, olha o veneno que eu tomei. Aí tem que tomar antiveneno, né? Esqueci o nome. Antídoto, tá bom? Então, o terceiro é isso daí. É a gente achar a combinação certa de alimentos para ela. O quarto, gente, é o consumo, é a gente comer controladamente. E aí tem uma frase que é muito incrível, assim, ó. Se você quiser comer bastante, né? Tem gente que fala assim, ah, não consigo, eu preciso comer muito, tal. Sabe o que você faz? Você come menos, porque daí você vai viver mais e aí você come mais. Olha que incrível, né? Porque, gente, quando a gente tem um consumo controlado, a gente dá para o corpo a quantidade, dá o trabalho para o corpo, a quantidade necessária para sobreviver. Né? Quando eu li aquele livro sobre Ikigai, né? O pessoal que me acompanha mais algum tempo aqui, eu vou falar novamente sobre ele. Então, assim, quando a gente fala sobre o Ikigai, que é uma filosofia, né? Japonesa da ilha de Okinawa,
que acontece? Eles comem pouco justamente para não dar para o corpo não trabalhar demais, não ficar cansado com a digestão. Come o tanto necessário para sobreviver. Muito bem. O quinto, são 6, tá? A gente já tá chegando lá, já passamos da metade. O quinta chave pra gente ter energia: consumo efetivo de frutas frescas. Gente, a fruta é uma coisa de louco. Ela é doce primeiro, porque assim, pro nosso corpo, o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de glicose para funcionar. Né? Ele precisa de glicose, ele precisa de combustível para funcionar. Por isso que eu não sei como é que as pessoas saem em jejum de casa e vão trabalhar. Não funciona, não rende o trabalho, não acha solução para nada. Se vai para a escola, como é que vai aprender se não tem glicose no cérebro, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a pessoa acha bonito, a pessoa fala assim, não como nada. Gente, sério, que eu fico muito brava, eu tenho vontades de pegar o chinelo e bater na bunda. Porque, gente, Mavilde, sua linda! Que saudade de você! Então, assim, é muito importante comer fruta, porque é o combustível, o cérebro precisa de glicose. A fruta tem frutose, então além dela ter glicose, né, que é a frutose da fruta, ela tem água, ela vai ajudar a limpar, e ela tem fibra que limpa o intestino também. Então, é o melhor detergente do seu corpo é comer fruta. E comer de preferência, né? Porque quando você faz suco da fruta, mesmo que a fruta fresca, você absorve sim a frutose, né? Que é um açúcar. Ele é bem calórico. Não pense que ele é pouco calórico, não. Ele é muito mais calórico do que a sua linda. Então, assim, a fruta, o suco de fruta, ele é muito mais calórico porque você tirou as fibras que ia ajudar o corpo na faxina, né? Então é muito importante que a gente coma fruta. Aqui em casa, a gente come fruta todo dia. Primeira refeição, primeira coisa que a gente faz é comer fruta. Todo mundo, as crianças, mas não gosto disso, não gosto daquilo, vai comer alguma coisa, vai comer. Come uma banana, mas come, né? Que banana é a coisa mais fácil e tal. E o importante é variar também, variar as frutas que comem. E eu tô falando isso, gente, em nenhum momento tô falando de emagrecimento, não. Eu tô falando pro seu cérebro funcionar, para suas ideias ir pro lugar, entendeu? Pro seu ânimo melhorar, para você ter ânimo para fazer as coisas, para você ter ânimo. Claudete, seja bem-vinda. Então, ó, o consumo efetivo de frutas é a quinta chave para a gente ter energia para afinar a nossa vida, colocar as coisas no seu devido lugar, colocar as emoções controlar as emoções, porque gente com fome não controla a emoção não, gente com fome, gente sem glicose na mente não controla não, gente, não tem como controlar, a pessoa é mal-humorada, ela vai, você entendeu? Então assim, não dá pra deixar, tá? Então assim, outra coisa, a sexta chave é assim, gente, eu vou falar, eu não sou vegetariana ainda, pode ser que algum dia eu venha a ser, e eu quero explicar pra vocês, porque tem muita gente que fala assim, como é que a pessoa consegue ser vegetariana? Como é que a pessoa consegue ser vegana, por exemplo? Mas quando você ouve, você lê coisas, como eu li nesse livro, você realmente reflete. Né, ó, a Bia vai pra escola sem comer, gente. Não dá, não funciona o cérebro, entendeu? Aí não funciona o cérebro, não funciona ânimo. Aí imagina anos fazendo isso. É como se fosse um Fiat 147 enferrujando na rua. Tem um exame, né, de bioimpedância que geralmente nutricionista tem no consultório, ou endócrinos também, que ele consegue dar a idade metabólica do corpo. Gente, tinha um amigo nosso que ele tinha acho que 40 e poucos anos e a idade metabólica dele era de uma pessoa de 90 anos. Ele ficou chocado. E é tudo com relação a alimentação, principalmente, e exercícios. Karine, sua linda! Seja bem-vinda! André, seja bem-vindo! Então, ó,
Nós estamos na 6ª chave para gerar energia. E essa, gente, a Karine, ela não vai gostar muito disso, mas ela vai concordar comigo em alguns pontos. Os pais da Karine são pecuaristas, né? Eles são leiteiros, se eu não me engano, né? Eles são do Rio Grande do Sul, eles têm uma fazenda, e o autor explica isso. Ele fala assim, gente, eu admiro muito os pecuaristas, né, que cria gado, e eles são pessoas muito trabalhadoras, muito. Mas o que acontece? Isso gerou uma economia que está em volta disso, né? Imagina a economia de todas as fazendas de leite, as fazendas de carne, o tanto de imposto que paga. Então, assim, algumas das informações que tá no livro que faz com o nosso corpo, né? Assim, essa oferta que a gente tem hoje. Porque, assim, gente, antigamente, vamos por lá na época das cavernas, né? Não era essa fartura, não era todo dia que se matava um javali para comer. Então, a maior alimentação era de frutas e vegetais. E eles comiam, sim, carne, né, animal, tal, mas não era com essa fartura e nem com essa quantidade de hormônios, né, muitas vezes. Então, o que acontece, gente? O ácido úrico dos animais, ele é passado para a carne. E esse ácido úrico, olha lá, ó, na verdade são produtores de leite, olha lá, né, os pais da Karine. E eles são pessoas, gente, que eles trabalham de domingo a domingo, são muito trabalhadoras, mesmo. Mas o que acontece com relação assim, imagina todos eles juntos, é uma economia muito grande voltada para isso. Imagina os produtores de soja, né? Imagina, então assim, a indústria, né, ela tem uma força muito grande no governo. Então, ela fala assim, olha, por exemplo, miojo. Gente, miojo era comida da guerra. E aí acabou a guerra, ficou a fábrica. Então, eles falaram assim, vamos colocar isso aí pro povo comprar. Cecília, seja bem-vinda! E aí, gente, a Cecília, ela foi uma das pessoas que me contou, assim, como a fisiologia mudou uma reunião dela. Foi incrível, é a Ceci. Então, gente, ele fala assim, né? Ele fala de como que a carne, né, no nosso corpo, ela como é que fala? Assim, é uma coisa morta. A gente comeu uma coisa morta e a nossa bioquímica vai ter que dar conta de vai absorver os nutrientes daquilo, porque tem proteína, tal, tudo, mas o lixo que fica no nosso corpo. Por isso, tanta gente hoje em dia tá tão divulgado o veganismo, o vegetarianismo. Manu, seja bem-vinda! Manu tá lá em Nova York. E então, é essa questão. É a gente entender. Quando eu vou comer carne, eu como hoje já com muito. A gente come muito menos carne, de qualquer tipo, assim, porque a gente fica justamente pensando, nossa, o que o meu corpo vai precisar fazer, o que os meus sistemas, o que minha bioquímica vai precisar trabalhar para conseguir expelir isso daí. E a gente come muita fruta, a gente come muita salada, né? E aí, então assim, a gente é para pensar, tá? Não tô mandando ninguém parar de comer carne, nem de tomar leite, não, mas é pra gente pensar, prestar atenção na gente, tá? Então, só recapitulando as 6 chaves pra gente cuidar da nossa energia. O primeiro, agora respirar. Respirar para oxigenar as células, para ativar o sistema linfático, que é o sistema da faxina, e sair as coisas, as sujeiras, né, das células e ir pro rio, pro Tietê, né, brincadeira, não manda pro Tietê não, que o Tietê aqui é meu vizinho, mas ir pra privada, tá bom? A gente precisa limpar o corpo, porque senão as ideias ficam distorcidas, tá? Segundo, a gente precisa comer alimentos ricos em água para fazer a faxina direito, tá? Terceiro, a gente precisa combinar os alimentos de forma que nos dê energia. Se a gente, né, comer, por exemplo, todo dia feijoada, a gente não vai ter energia nenhuma. Gente, aí, por exemplo,
entra aquela questão. Se a gente vê como que é a alimentação de uma criança, subnutrição, né? Ela até come bem, come bastante, né? Mas, por exemplo, come bastante besteira ou come bastante alimentos pobres, né? Por exemplo, come muita bolacha, muito fast food, não come fruta, verdura e legumes, né? Come só alimentos duros, alimentos sem água, não toma água. Gente, as ideias na pessoa fica distorcida. É bioquímico. Não é nenhuma doença, é uma questão de bioquímica, entendeu? E aí, como é o exercício para respirar? O exercício para respirar, ó, primeiro que assim, ele fala que o melhor exercício para se fazer é a natação, porque você é obrigado a respirar e expirar em tempos, né? E é por isso, inclusive, que tem tá tão difundido a meditação hoje em dia, por conta da respiração. A respiração, ela ativa, uma respiração correta, ela ativa o sistema linfático, que faz a faxininha. Como que a gente respira? A gente respira em um tempo, ó, respira. Segura 4 tempos sem expirar, então respira 1 e solta. Solta em 2 tempos. Então, sempre você respira, segura 4 e expira em 2. Aí, se você respirar em 4 tempos, ó. Se eu respirar 1, 2, 3, 4, eu conto 16, né? Porque é o quádruplo. E aí, eu expiro em 8. Sempre é 1, 4, 2. Se você respirar mais tempo, quanto mais tempo respirar, mais tá ativando o sistema linfático. Quantas vezes fazer isso? Quantas vezes fazer isso? 10 vezes. Acordar e fazer 10 vezes essa respiração. Você vai ver que acorda, come fruta, toma água, come coisas que vai te dar energia, não que vai te roubar. Por exemplo, se eu comer uma bolacha recheada logo de manhã, gente, ela vai me roubar energia, que ela precisa de muita, ela precisa da energia para digestão. E aí você não tem energia para pensar, para ter soluções, para ter equilíbrio emocional, não tem ânimo, né? Não tem ânimo. Tá? Então, assim, comer alimentos que limpam, limpadores do corpo, alimentos limpadores, tá? Limpar o lixo para encontrar energia. Então, assim, ó, a gente precisa de 10 respirações para fortalecer, 10 respirações para fortalecer o sistema, comer alimentos limpadores. Simone, seja bem-vinda. Se você começar a respirar, não precisa de nada, não precisa falar assim, não, agora a Leila falou que não é para comer carne, porque a carne tem ácido úrico, e como que vai sair isso do meu corpo, tal, não. Para. Vamos aos poucos. Coloca primeiro uma coisa, coloca primeiro a respiração. Se você começar a respirar, estimular o sistema linfático, vai limpar, combinar os alimentos que dão energia para você e comer 70% da sua alimentação de alimentos ricos em água, que é fruta, verdura e legumes, você vai ser outra pessoa. Você vai ter muito mais ânimo, você vai ter muito mais prazer, você vai ter muito mais máquina mesmo. A sua máquina vai estar possante para você conseguir afinar a sua vida. E aí, o que vocês acharam? Me fala. É fácil? É difícil? Se a gente falar que vai ser difícil, é difícil. Mas assim, gente, uma vez que você consegue colocar isso no respirar, quando você começa a fazer, por exemplo, eu comecei faz um mês, amanhã vai fazer um mês que eu comecei a fazer caminhada. O dia que você não vai, faz muita falta, porque você acostuma a respirar. E aí, o dia que você não vai, você sente uma dorzinha, sabe? Ou se você fica muito tempo sem ir, você sente uma dorzinha de cabeça, né? Então, só lembrando, gente, por que a gente tem que ativar o sistema linfático? A gente respira, vai oxigênio para as células, certo? Só que se a gente não respira direito, não ativa o sistema que faz a faxina. Então a sujeira fica lá na célula, ou às vezes ela sai e não vai para onde deveria ir, né? Não vai pro xixi, não vai pro cocô e fica nadando no seu corpo. O seu corpo fica nadando em sujeira. O que essa sujeira fica fazendo? Ela aumenta a sua pressão.
Meg, seja bem-vinda! Então, assim, ó, ela aumenta a sua pressão. A Meg, ela tem um rim só, se eu não me engano, né, Meg? E a Meg pode falar isso. Então, assim, se você não respira direito, não ativa o seu sistema linfático e as sujeiras não saem. Se você come errado, o alimento não só te suja mais a sua bioquímica, só piora a situação, ao invés de ajudar, ter uma alimentação que limpa o seu organismo, que ajuda nessa drenagem de toxinas, tá? Tchau, linda! Seja bem-vinda! Gente, a live vai ficar gravada por 24 horas. É uma live muito importante, tá? Porque já o Instagram vai me derrubar, tá bom? Marlene, é muito interessante, porque daí você começa a ver como que liga, você começa a ver, nossa, então é por isso que quando eu como isso eu sinto Não tem alimentos que a gente come, gente, que a urina fica mais escura? Né? Ou se a gente fica muito tempo sem tomar água, a urina fica mais escura. Ou não tem alimentos que você come que prende o intestino. Aí você começa a perceber, né, isso. Então, assim, como que faz... Qual o problema de não respirar, tá? Só a gente tá falando. Ele aumenta, sobrecarrega os rins, aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose, porque daí precisa de glicose, né? O corpo precisa de glicose. Se você não come fruta, tal, tudo, ele dá um jeito de dar um distúrbio e ir Ele precisa de glicose, gente. Então a gente precisa comer direito, né? Outra coisa, gente. Essas sujeirinhas, elas vão ficando soltas pelo corpo e de repente elas se juntam e formam uma massa. Essa massa forma um câncer. Por que tem tanta gente com câncer hoje? Por que tem tanta gente desanimado hoje, com depressão, com síndrome do pânico? Porque tá tão cheio de toxina o corpo de uma alimentação desregrada que você, por mais que você tá fazendo terapia, tem muita gente que fica anos fazendo terapia. Se faz terapia e não arruma alimentação, pode fazer a maior resolução lá, pode fazer coach, pode fazer terapia, pode fazer o que for. Se não arrumar a bioquímica, a informação chega distorcida no cérebro e você não chega em resultado algum. Então, como eu quero todo mundo com a vida afinadinha, vamos arrumar essa bioquímica aí, tá bom? Começa respirando, tomando água, comendo 70% da sua alimentação de alimentos ricos em água. Eu não tô no 70%, gente, mas começa aumentando. Começa de 10 para 20, de 20 para 30, de 30 para 40, e aí a gente vai chegar lá. E lembra, não precisa comer muito, a gente precisa comer bem, comer direito, pra gente comer mais no longo da vida, tá bom? Muito obrigada, foi uma delícia essa palestra. Eu vou deixar aqui, primeiro, para ver o replay, eu tô preparando um replay de todas elas. Então, Carlinha, eu tô preparando isso. Cláudia, seja bem-vinda, tá terminando a live, Cláudia, mas muito obrigada por você estar aqui. Neia! Merci beaucoup! A Malu tá lá na Suécia, uma coisa assim, eles falam em francês lá. Neia, seja bem-vinda, Neia, que saudade de você. Então, ó, gente, a live vai ficar aqui, tá? Ela vai ficar gravada durante 24 horas e eu tô procurando uma forma, tô fazendo uma forma. Entra lá no link da bio, entra no link da bio e se cadastra na lista VIP pra eu mandar o link das lives. Olha lá, Suíça, a Malu tá lá na Suíça. E lá já é de noite, gente, já tá quase tipo perto da meia-noite, acho que são 6 horas de diferença. Tá bom? Claudete Sen chegou depois. Pega do começo, porque assim, gente, ó, é assim, ó. Às vezes a gente acha que não tá conseguindo as coisas, mas é porque a máquina, o carrinho, tá capengando, tá bom? Entra lá no ao vivo, vai ficar no ao vivo aqui 24 horas. Não perdeu, não, é só assistir, tá bom? Um beijo! Bom final de semana! Excelente sexta-feira para vocês!